Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 12 de dezembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Agora são 6h37. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Venda de soja safra 2022-23 atinge 91,4% da produção estimada. FIES, mais de 4 bilhões em dívidas foram renegociadas em um mês. 5 suspeitos de tráfico de drogas morrem em ação da PM em Goiás. Médicos que prestam serviço para a Prefeitura de Goiânia confirma a paralisação de um dia. Relator do novo ensino médio aumenta a carga horária obrigatória. Servidores federais cobram reajuste salarial em última reunião do ano. Projeto obriga órgãos públicos de Goiás a fornecerem atendimento em libras. Polícia prende grupo especializado em aplicar golpe do falso leilão em Goiás. Justiça goiana leiloa 334 veículos e arrecada R$376 mil entre novembro e dezembro. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, entre 7 de novembro e 8 de dezembro já foram renegociados mais de 4 bilhões de reais em dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Isso de acordo com o balanço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Ao todo, estima-se que há 50 bilhões de reais em contratos inadimplentes. Mais de 120 mil brasileiros renegociaram dívidas com o FIES desde o início do processo, segundo o Ministério da Educação. Tal medida visa beneficiar mais de 1.200.000 brasileiros. Anunciado no início de novembro pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo Santana, o Renegocia do FIES, mais conhecido como Desenrola da Educação, concede descontos de até 99% em dívidas do fundo, como prevê a lei 14.719/23. A lei estabelece condições mais favoráveis para pagamento das dívidas estudantis pelo FIES, provenientes de contratos celebrados até o fim de 2017 e que tenham débitos vencidos no dia 30 de junho de 2023. E o ministro da Defesa, José Múcio, disse nesta segunda-feira que o Brasil não permitirá o uso do seu território para o conflito entre a Venezuela e a Guiana em meio a tensões sobre a região de Essequibo. O ministro acredita que a questão será resolvida pela diplomacia e disse haver uma reunião sobre o assunto agendada para essa semana. A princípio, a defesa não vai precisar estar presente no encontro. Na avaliação de Múcio, o presidente Lula é uma peça fundamental para desescalar a desavença e tem mobilizado o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ex-ministro Celso Amorim para avançar nas conversas de paz. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relator da Câmara, tenta um acordo para votar a reforma tributária. Quem traz esses detalhes é Yuri Hudson. O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reunião foi uma tentativa de fechar pontos para votar a proposta de emenda à Constituição que trata sobre a mudança tributária no país. O secretário extraordinário da reforma, Bernard Diab, também participou do encontro. A expectativa é que a Câmara dos Deputados possa analisar a matéria ao longo desta semana. A próxima já é a última semana de trabalho no Legislativo. Segundo o relator, as negociações entre Câmara e Senado e também com parlamentares que não pertencem à base petista estão avançando. Nós vamos trabalhar para construir, né, esse consenso
né, ou pelo menos a maioria que nós obtivemos, inclusive no texto da Câmara, até a semana que vem. Nós vamos ter muito trabalho e o nosso papel aqui é preservar o conceito da reforma, que é trazer um nível moderno para o país que traga justiça tributária, né, que traga competitividade e crescimento econômico e, lógico, é uma construção política. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, prometeu que vai atuar pessoalmente para que a proposta seja votada pelo Congresso Nacional nos próximos dias. Tive uma reunião com o relator Aguinaldo Ribeiro, com o relator Braga do Senado e aos dois o apelo para que eles aproveitassem essa semana para tentar diminuir as diferenças existentes entre os dois textos, para que nós, no nosso retorno, já levemos esse tema ao plenário da Câmara dos Deputados e que possamos, esse ano ainda, fazer a promulgação da PEC da reforma tributária. A expectativa é que nesta terça-feira pela manhã o relator se encontre com o presidente da Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda também pode participar dessa reunião junto com líderes da base aliada do governo Lula. A intenção é sair da reunião com uma data para votar a proposta de emenda à Constituição. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. Um vereador de Rio Verde, aqui na região do sudoeste de Goiás, aumentou a recompensa oferecida de 10 mil para 30 mil reais para quem tiver informações válidas sobre o paradeiro do menino Pedro Lucas, de 9 anos, que está desaparecido há mais de um mês. A Polícia Civil continua investigando o caso. De acordo com a polícia, a recompensa não será válida para membros das forças policiais. O autor do crime contra o garoto e familiares do Pedro Lucas. A corporação disse que a informação deve ser enviada pelo canal oficial de informações do Grupo de Investigações de Homicídios, pelo WhatsApp 62 984990359. A polícia relatou a falta de informações sobre o desaparecimento do garoto, mas planejou novas ações para encontrá-lo. As novas ações de busca foram decididas em reunião com o comando da Polícia Militar e são mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações. O delegado que está à frente das investigações, Adelson Candeio, informou na segunda-feira que ouviu novamente os familiares para sanar algumas dúvidas sobre o caso e que o patrão do padrasto da criança foi intimado nessa manhã para esclarecer a linha do tempo, o que o padrasto de Pedro Lucas fez durante o dia em que a criança sumiu. 5 suspeitos de tráfico de drogas morreram em uma ação da Polícia Militar em uma chácara na zona rural de Cristalina, no entorno do Distrito Federal. A PM chegou ao local após receber uma denúncia. Segundo a polícia, os policiais chegaram na chácara e os suspeitos tentaram fugir pela mata, mas foram encontrados e reagiram à abordagem. Sendo assim, os policiais precisaram revidar. A Polícia Militar disse que 3 suspeitos são de Minas Gerais, um da Bahia e outro do Piauí. Eles chegaram a ser levados para um hospital de Campo Alegre, mas chegaram sem vida. Ao todo, foram apreendidos 180 quilos de droga e 5 armas de fogo. Conforme a polícia, os suspeitos são de alta periculosidade, faziam parte de uma facção criminosa. A droga e as armas foram levadas para a central de flagrantes de Catalão. E o governo do estado disponibiliza dose de reforço contra a Covid para idosos. Quem vai trazer os detalhes desta ação é Agatha Couto. O estado de Goiás, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, passa a disponibilizar a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos acima de 60 anos e imunocomprometidos a partir de 12 anos. A orientação consta em uma nota técnica emitida após a identificação de 2 sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil. Em Goiás, já foram registrados ao longo de 2023 um total de 110.463 casos confirmados de Covid-19, com 452 óbitos pela doença. Até o momento, contudo, não há registro das subvariantes no estado, conforme o último sequenciamento genômico realizado pelo LACEN Goiás, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
Atualmente, a XXB.1 é a subvariante com maior representatividade em Goiás. O imunizante está disponível nas 989 salas de vacinação em todo o estado. Hoje, a cobertura vacinal para a bivalente em Goiás é de apenas 13,22%. Além dos idosos, transplantados, pessoas vivendo com HIV, portadores de doença renal crônica em hemodiálise e pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico podem buscar a dose de reforço. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. E a corrida por um dos mais importantes torneios do calendário do futebol mundial começa nesta terça-feira. Na Arábia Saudita, Al-Ittihad e Auckland fazem a partida inicial do Mundial de Clubes da FIFA. A competição vai até o dia 22 de dezembro, dia da grande decisão. Ao todo, 7 equipes estão na disputa. Esse será o último torneio no atual formato, que passará a ser disputado por 32 equipes em 2025. Representando os donos da casa, o Al-Ittihad chega para a competição querendo deixar uma boa impressão sobre o projeto esportivo local. Com nomes como o de Karim Benzema, N'Golo Kanté e o brasileiro Fabinho, a equipe enfrenta o Auckland City, representante da Oceania. Quem sair vencedor da partida terá o Al Ahly como adversário. O time egípcio chega ao torneio por conta da conquista do título africano. As equipes jogam na sexta-feira. No mesmo dia, o Leão do México joga contra o Urawa Reds, time do Japão. No dia 18 de dezembro, o Fluminense faz a sua estreia no Mundial de Clubes. A equipe carioca possui 3 possíveis adversários na semifinal: o Al Ahly, o Al-Ittihad e o Auckland City. O time brasileiro garantiu a vaga no Mundial depois de conquistar a Libertadores da América pela primeira vez na sua história. Cotada como favorita, a equipe do Manchester City entra em campo no dia 19. Os Citizens aguardam o vencedor do duelo entre Leão e Urawa Reds. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. Um levantamento realizado pela Datagra Grãos mostra que até o dia 1º de dezembro, a comercialização brasileira da safra 22/23 de soja alcançou 91,4% da produção esperada. O número está aquém dos 93,3% observados em igual período do ano passado, bem como 99,3% do recorde da safra 19/20 e da média dos últimos 5 anos, que é de 95,9%. O avanço mensal foi de 3,3 pontos percentuais, superior aos 2,8 pontos registrados no mês anterior e dos 1,9 pontos percentuais no mesmo período do ano passado e da média normal, que é de 1,5 pontos percentuais, diminuindo um pouco a defasagem histórica. Assim, considerando a atual estimativa de produção de 157,23 milhões de toneladas, os produtores brasileiros negociaram até a data analisada 143,78 milhões de toneladas. Igual período do ano passado, esse volume de produção negociado estava relativamente maior, mas menor em termos absolutos, chegando a 121,83 milhões de toneladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02. Agora já de volta com o Jornal Verde Vale. E o deputado Mendonça Filho apresentou relatório sobre o projeto de lei que atualiza as normas do ensino médio no Brasil. A expectativa do parlamentar é de que o texto, que tramita em regime de urgência, seja votado na terça-feira no plenário da Câmara. A principal mudança do projeto foi o aumento da carga horária obrigatória nos 3 anos de ensino médio. A proposta visa atualizar a lei do novo ensino médio sancionada em 2017. Atualmente, a regra em vigência prevê que os estudantes tenham 1.800 horas totais, ou seja, nos 3 anos destinados às disciplinas obrigatórias. Além disso, a norma atual prevê 1.200 horas para disciplinas optativas escolhidas pelo aluno. O projeto de atualização foi enviado ao Congresso Nacional pelo governo federal em outubro desse ano. No texto, o Ministério da Educação propôs que as horas totais para disciplinas obrigatórias aumentassem para 2.400 e que a carga horária para disciplinas optativas fosse reduzida para 600 horas totais.
Servidores públicos federais esperam que o governo federal cumpra a promessa e apresente na próxima segunda-feira, na última reunião deste ano da Mesa Nacional de Negociação Permanente, uma proposta de reajuste salarial para o próximo ano. A mesa de negociação reúne membros do Executivo e de entidades do funcionalismo público e é coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A sexta e última reunião desse ano vai ocorrer a partir das 14h30. Na terça-feira, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado e o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais convocaram uma paralisação por reajuste salarial para jogar mais pressão sobre o governo. O que o presidente do Fonacat, Rudinei Marques, teme é que o governo vai protelar a decisão sobre a recomposição salarial para meados de 2024. E ainda falando de governo federal, o mesmo anunciou R$1 bilhão para reduzir a população de rua. Os detalhes vamos conferir com a Tereza Clay. O governo federal anunciou nesta segunda-feira um plano para a redução da população de rua no Brasil. O plano Ruas Visíveis prevê investimento inicial de quase R$1 bilhão em ações de redução deste contingente. Serão 7 eixos, entre moradia, saúde, educação e trabalho. No lançamento, o presidente Lula cobrou a efetividade das ações. Esse R$1 bilhão que nós anunciamos tem que aparecer. Tem que aparecer, porque... A iniciativa é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com colaboração de 11 ministérios, prefeituras e governos estaduais. O padre Júlio Lancelotti, que atende pessoas em situação de rua em São Paulo e é referência no tema, comemorou a iniciativa. É um importante passo que nós estamos dando no momento em que a população de rua continua aumentando e o número de grupos familiares é cada vez maior. Então, são passos importantes ter uma política nacional articulada de vários ministérios, mostrando a prioridade para a questão da moradia e do acolhimento. Será um processo longo, difícil, foi um primeiro passo dado, renovando e ampliando o decreto já do governo anterior do presidente Lula, que agora tem esse plano de superação da invisibilidade e também a regulamentação da lei da lei da arquitetura hostil, que agora está regulamentada. O documento foi elaborado após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar prazo de 120 dias para o governo federal apresentar um plano sobre o assunto. As ações deverão atender às mais de 227 mil pessoas que vivem nas ruas no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E o Sindicato dos Médicos no estado de Goiás, o CIMEGO, confirmou a paralisação de 24 horas dos médicos prestadores de serviços vinculados à Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia. O ato terá início nesta terça-feira, às 7h da manhã, e seguirá até o mesmo horário de quarta-feira. Segundo o sindicato, Daliano, os gestores responsáveis pela Secretaria Municipal de Saúde da capital não atenderam integralmente as pautas de reivindicações apresentadas pelos médicos. Os atendimentos classificados como sendo de urgência e emergência serão mantidos conforme a lei determina, é o que informou a nota assinada pela presidente Francisne Leão. De acordo com o presidente do CIMEGO, em entrevista, pelo menos 7 reivindicações não foram atendidas pela Prefeitura de Goiânia. E órgãos públicos de Goiás poderão ter que fornecer o atendimento a deficientes auditivos por tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais Libras. É o que pleiteia o projeto do deputado estadual Lineu Olímpio, do MDB, que propõe a obrigatoriedade para as empresas concessionárias de serviços públicos e instituições financeiras do estado de Goiás. O texto ainda precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, plenário e sanção do Executivo. Conforme a proposta, os órgãos terão 180 dias para adequação, quando e se a lei entrar em vigor. O deputado Lucas do Vale é o relator na CCJ. Na justificativa, o deputado diz que fundamentou a propositura nos princípios da dignidade da pessoa humana e também da igualdade. E o Judiciário Goiano recebe uma importante premiação nacional. Vamos saber mais sobre esse evento com Sabrina Monteiro.
Uma marca histórica para o judiciário em Goiás. O Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal Regional do Trabalho conquistaram prêmio máximo promovido anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia ocorreu em Salvador, na Bahia, durante o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, também fez a entrega do prêmio. Parabéns ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Este é o segundo ano consecutivo que o Tribunal de Justiça de Goiás ganha o selo de diamante no Prêmio CNJ de Qualidade. E para alcançar esse resultado, uma série de ações de aprimoramento foram realizadas. O grande diferencial da gestão do Tribunal de Justiça, seguindo orientação e liderança do desembargador Carlos França, é o aprimoramento constante da prestação jurisdicional. Então todos os juízes, servidores, sempre trabalham com o objetivo de entregar uma prestação jurisdicional sempre de melhor qualidade e com a maior velocidade possível. Eugênio Cesário, vice-presidente do TRT de Goiás, falou do comprometimento da equipe em elevar os padrões de qualidade do trabalho no órgão. O resultado já era esperado? De certo modo, sim, porque nós nos empenhamos e acompanhamos isso, né? Isso se tornou uma referência muito importante na qualidade de prestação de serviço. O Estado de Goiás tem, neste momento, os seus 2 tribunais, acho que de maior alcance, com esse selo, com esse selo, identificando essa qualidade de prestação de serviço. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 agora. E o Paris Saint-Germain confirmou o interesse do meio-campista Gabriel Moscardo, de apenas 18 anos. O jovem jogador é considerado uma das maiores revelações do Corinthians nos últimos anos e já vem mobilizando os grandes clubes europeus nos últimos meses. Segundo o site RMC Sport, Campos veio para o Brasil para acompanhar de perto o duelo do Corinthians contra o Internacional pela última rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira. Na ocasião, a equipe paulista perdeu por 2-1. Sites nacionais e estrangeiros falam em uma negociação que pode chegar aos 25 milhões de euros, o equivalente a mais de 130 milhões de reais. Segundo o site Meu Timão, Moscardo poderia ser contratado agora, mas só ir para a Europa no meio do ano que vem. Além do clube francês, o Chelsea também demonstra interesse no volante. E a esperança em repatriar Gustavo Scarpa segue viva no Beira-Rio. O Inter segue em tratativas com o staff do meia de 29 anos e insiste por um desfecho positivo. Ao mesmo tempo, a direção avalia uma investida no centroavante Lucas Alário, do Frankfurt, e tem interesse no volante Gregório, do Inter Miami. O clube gaúcho estabeleceu como objetivo contratar pelo menos 3 reforços em nível de titularidade já para o início da próxima temporada. Os nomes despontam como possibilidades para encorpar o grupo de Eduardo Cudê, que possivelmente terá o contrato renovado esta semana. Ao ser perguntado sobre reforços, o presidente Alessandro Barcelos evitou dar nomes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E o plantio da safra 23-24 da soja no Brasil chegou a 90% da área, estimada em 45 milhões de hectares. O dado foi levantado até a última sexta-feira, dia 8, pela consultoria Safras e Mercado. No relatório anterior, de 1º de dezembro, a semeadura abrangia 83,3%. O atual número está abaixo de igual período do ciclo passado, apontado em 94,7% e mais inferior ainda se comparado à média histórica das últimas 5 temporadas, que é de 95,2%. Ao todo, 3 estados já concluíram os trabalhos de implantação da lavoura de soja: Mato Grosso do Sul e Paraná. Entre uma semana e outra, o estado que mais avançou no plantio foi o Rio Grande do Sul, partindo de 51% para 78%. E o mercado físico do boi gordo apresentou preços acomodados no decorrer da semana, mesmo com um cenário de oferta interna restrita dificultando a composição de escalas de abate
e as perspectivas de uma demanda aquecida nas próximas semanas. O analista de safras e mercado Fernando Iglesias destaca que até o momento a conta da carne, equivalência dos preços no atacado em relação à arroba, não oferece perspectiva de altas explosivas no mercado físico. Por outro lado, vale mais uma vez mencionar que o regime irregular de chuvas no centro-norte brasileiro remete a uma menor disponibilidade de boiadas neste final de ano. Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi gordo a prazo foi de R$ 250, estável frente à semana anterior. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, a mesma arroba avançou e seguiu às R$ 230. Em Cuiabá, a indicação a prazo foi de R$ 210, sem mudanças ao longo da semana. Já em Uberaba, a indicação a prazo foi de R$ 240 por arroba, um avanço de 2,13% frente aos R$ 235 da semana passada. Em Goiânia, a indicação a prazo foi de R$ 240, estável frente à semana passada. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. Prazo para sacar o PIS/PASEP 2023 já está na reta final. 500 mil pessoas ainda não pegaram o benefício. Vamos saber dessa história com Milena Abreu. Atenção, se você ainda não sacou o abono do PIS/PASEP 2023, ano base 2021. O prazo está terminando. Os trabalhadores e servidores que têm direito ao benefício podem fazer a retirada do dinheiro até o dia 28 de dezembro. O abono é pago para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2021, cumprindo alguns critérios, como ter recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês. Também é preciso estar inscrito há pelo menos 5 anos no programa e ter os dados informados corretamente pelo empregador ao governo. O valor do abono varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou, mas pode ser de até 1 salário mínimo. Ao todo, este ano, 24 milhões de profissionais tiveram direito ao benefício. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que administra os valores, mais de 540 mil profissionais com direito ao abono ainda não fizeram o saque. Do total, 153.600 são referentes ao PIS e 387.300 são do PASEP. O dinheiro esquecido soma 535 milhões e 800 mil reais. A consulta para saber se você tem direito é feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h16. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, COP28, rascunho do texto final, não menciona a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Nova onda de calor pode levar temperaturas até 40 graus em pelo menos 8 estados. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, 12 de dezembro. Olha, um rascunho de acordo da COP28, Conferência Climática das Nações Unidas, que está sendo realizada em Dubai, foi divulgado na manhã de ontem. O texto, porém, não menciona a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, um dos pontos mais esperados e debatidos durante a cúpula. A versão final do documento ainda está sendo negociada por representantes dos quase 200 países presentes na conferência, que vai oficialmente até hoje. De forma geral, o rascunho não menciona diretamente a eliminação dos combustíveis fósseis, mas destaca a necessidade de redução significativa nas emissões de gases do efeito estufa. O texto, porém, propõe medidas como triplicar a capacidade de energia renovável globalmente e dobrar a taxa média anual de eficiência energética até 2030, além de reduzir o consumo e produção dos combustíveis fósseis de maneira justa para atingir a neutralidade de carbono até 2050. Além disso, o texto também aborda a redução de emissões não relacionadas ao CO2, como metano, e incentiva a eliminação gradual de subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis. Assim, dá para dizer que o foco do documento está na transição para os sistemas de energia com emissões zero ou baixas, utilizando tecnologias renováveis, nucleares e de captura e armazenamento de carbono. E
Uma nova onda de calor deve fazer subir a temperatura em pelo menos 8 estados do Brasil. A previsão é que os termômetros se aproximem de 40 graus a partir da quinta-feira em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins e oeste da Bahia. A onda de calor acontece quando temos uma temperatura 5 graus acima da média por um período de mais de 5 dias. Nesse caso, ela deve se estender de 14 a 20 de dezembro, próxima da chegada do verão, que acontece no dia 22 de dezembro. Essa é a quinta onda de calor consecutiva no país, que já registrou o fenômeno em agosto, setembro, outubro e novembro. Apesar da previsão de calor acima da média para o fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia não emitiu até o começo da noite de segunda-feira nenhum alerta por conta das altas temperaturas. Nos eventos anteriores, os avisos do IMET confirmaram a dimensão e a intensidade do fenômeno. E o Ministério da Saúde deve definir ainda este ano se vacina contra a dengue vai ser oferecida no SUS. Os detalhes é com Fabiola Altran. A inclusão da vacina contra a dengue no SUS deve ser definida ainda este ano, é o que informou a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela disse que a pasta espera finalizar o processo para determinar o público prioritário para o imunizante e as cidades que mais necessitam. A ministra afirmou que a proposta já está em consulta pública. Já a secretária nacional de Vigilância em Saúde, Etel Maciel, disse que no pior cenário são projetados 5 milhões de casos de dengue em 2024. Em 2023, foram 1.660.000 casos até a metade de novembro. A princípio, a Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, recomendou que a vacina contra a dengue fosse disponibilizada no Sistema Único de Saúde para os cidadãos prioritários por causa da capacidade de fornecimento. A expectativa é de que sejam entregues 8 milhões e meio de doses no primeiro ano. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. E a Polícia Civil de Goiás, em conjunto com a Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo, cumpriu 3 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão contra uma organização criminosa que praticava uma espécie de crime conhecido como falso leilão contra vítimas de Goiás. A Operação Lance Seguro ocorreu no dia 6 de dezembro. Segundo a investigação, suspeitos utilizavam sites falsos de leilão de veículos para atrair as vítimas. Depois, as vítimas participarem de um falso leilão, elas eram induzidas a efetuar o pagamento do valor referente ao veículo arrematado. Os valores eram transferidos para contas bancárias dos integrantes do grupo. Após o pagamento, quando as vítimas iam retirar o veículo em um suposto pátio da leiloeira, elas se davam conta de que o pátio não existia e que o leilão era falso. Os membros da organização criminosa, cuja identidade não foi revelada, foram presos e se encontram à disposição do Poder Judiciário. O que se sabe é que os suspeitos são de São Paulo. E a Justiça Goiana levou a leilão 371 veículos apreendidos e armazenados no depósito público da comarca da capital e em pátios de delegacias do estado. Entre 29 de novembro a 4 de dezembro, foram 2 eventos. Do montante, 334 foram arrematados e 37 não. Com as vendas, a Comissão de Alienação de Veículos e outros objetos apreendidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás arrecadou R$376 mil. O responsável pelos leilões foi o juiz Eduardo Tavares do Reis, titular da 3ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Aparecida de Goiânia. De acordo com o tribunal, os veículos leiloados estão vinculados a processos judiciais em tramitação ou arquivados. Assim, a verba arrecadada é destinada seguindo a determinação de cada juiz responsável pelos processos judiciais ou pelo juiz do leilão, quanto aos processos já arquivados, é o que esclareceu ele. No ano passado, aliás, neste ano, o Judiciário Goiano já leiloou 808 veículos. O montante arrecadado supera R$1.300.000. O próximo evento está previsto para acontecer em fevereiro do ano que vem. Basílica de Trindade recebe concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás neste sábado. A matéria é com Eduardo Bernardo. Quem não teve a oportunidade de participar do concerto de Natal da Orquestra Filarmônica de Goiás no Centro Cultural Oscar Niemeyer poderá prestigiar o evento musical às 7 da noite deste sábado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.
Sob a regência da maestra Mariana Menezes, a Filarmônica vai apresentar tradicionais composições natalinas para o público. Estão no repertório obras como Christmas Overture e Christmas Rhapsody. A realização de concertos em cidades da região metropolitana de Goiânia faz parte do projeto de democratização de acesso à música erudita da Orquestra Filarmônica de Goiás. O objetivo é estar cada vez mais próximo da população, proporcionando concertos e atividades com identificação cultural por parte da plateia. Reconhecida internacionalmente como um dos melhores grupos orquestrais da América Latina, a Orquestra Filarmônica de Goiás é ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. A escola é gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31 agora. 3 brasileiros estão na lista de indicados ao prêmio de melhor jogador sub-20 do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, divulgado nesta segunda-feira. São eles Vitor Roque, do Atlético Paranaense, Hendrick, do Palmeiras e Sávio, ex-Atlético Mineiro e atualmente no Girona da Espanha. Destaque do Atlético na última temporada, Vitor Roque está a caminho do Barcelona. Aos 18 anos, ele foi vendido em julho para o clube espanhol em transação que pode atingir quase 400 milhões de reais, a depender de bônus a serem cumpridos. Hendrick vai defender o Real Madrid a partir de julho do ano que vem, quando completa 18 anos. O atacante do Palmeiras foi importante na arrancada do Verdão rumo ao 12º título do Brasileirão. A negociação com o time espanhol vai render ao clube paulista pouco mais de 400 milhões, também a depender de desempenho. Já Sávio ou Savinho pertence ao grupo CID, está emprestado ao Girona, revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro. O atacante foi negociado por 6,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais na época, em agosto de 2022. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o custo de produção do leite aqui no Brasil subiu 1,3% em novembro, segundo o índice de custo de produção do leite da Embrapa. A alta foi puxada pelo aumento dos preços dos concentrados, que representam 30% do custo total de produção. Os preços dos concentrados subiram 3,9% em novembro, puxados pelo aumento dos preços do farelo de soja, farelo de milho, ração e polpa cítrica. Os volumosos, que representam 40% do custo total de produção, tiveram queda de 0,5 ponto percentual em novembro. No acumulado do ano de janeiro a novembro, o custo de produção do leite teve uma queda de 2,7%. A queda foi puxada pela queda de custos com alimentação, que tiveram retração de 12,5% no acumulado do ano. Em 12 meses, o ICP Leite apresentou uma deflação de menos 2,9%. A queda acumulada no período também vem diminuindo desde o meio do ano. E Caiado participou do encontro estadual de líderes do agro e falou sobre a importância da união dos produtores rurais. Vamos conferir com Alex Atanásio. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Realizado no Centro de Convenções da PUC Goiás, o Encontro Estadual de Líderes do Agro 2023 reuniu mais de 2.500 pessoas, um evento bastante festivo. Entre os palestrantes, Ricardo Basaglia, CEO da multinacional Michael Page, e a ex-jogadora de basquete Hortência. Que eu acho que é uma oportunidade fantástica para a gente formar a nova liderança do agro, um setor que cresce na velocidade que cresce, a importância que tem no país, formar os novos líderes que vão não só endereçar as oportunidades de negócio, mas a interlocução e principalmente a conexão com todos os outros setores. Essa interação, eu acho que tem muito a ver. O atleta, ele passa por uma gestão muito grande, passa por muito sacrifício, metas, objetivos, pressões que a gente recebe. A mesma coisa acontece com o agro, entendeu? O planejamento que nós temos que fazer, as concorrências que nós temos. Com o tema do pequeno ao grande Goiás é agro, o evento destacou as potencialidades do estado e as diferentes cadeias produtivas regionais. A confraternização foi promovida pela Federação da Agricultura Pecuária de Goiás e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Sistema FAE-Senar.
Através de palestras, compartilhar esse conhecimento e estar preparando cada vez mais esses profissionais e tornando o agro o setor que mais emprega, que produz, importante para a nossa balança comercial, aí está preparado para enfrentar os desafios que vêm pela frente. O evento também contou com a presença do presidente da FAEG, José Mário Schneider, do vice-governador Daniel Vilela, do governador Ronaldo Caiado e da deputada federal Marussa Boldrin, que representa a bancada do agro na Câmara Federal em Brasília. Jovens que estão aqui buscando a capacitação durante um ano todo, que fizeram todo um trabalho e assim vem vários anos se capacitando, buscando. Eu fico muito feliz por representar a agricultura brasileira, o nosso estado de Goiás, que é referência, pelo governador que tem atitude e pulso e também pelos produtores. É a região mais bem organizada hoje, com todos os técnicos sendo distribuídos, com todas as pessoas que são incentivadores também para que os produtores rurais se conscientizem, apliquem técnicas mais modernas, façam com que o sindicato rural ali possa ter a filiação de todos os produtores rurais, fortalecendo os sindicatos rurais e com isso sendo determinante também nas decisões de cada município do estado de Goiás. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central.